Ok, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai percorrer uma das narrativas mais antigas e marcantes já registradas. Nosso foco vai ser puramente nos eventos do capítulo 16 de Gênesis, exatamente do jeito que eles acontecem e se desenrolam, sem análises externas, sem grandes interpretações, apenas a história crua e direta sendo contada através dos fatos. Então, vamos lá. Bom, a história começa nos apresentando os personagens centrais e aquele conflito principal que, no fim das contas, é o que move tudo. A gente conhece Sarai, a esposa de Abrão, e o texto já estabelece um fato inegável logo de cara. Sarai não conseguia ter filhos. Junto com eles, entra em cena outra figura crucial para a trama, uma serva egípcia chamada Agar. Temos aqui o cenário inicial, né? Uma esposa lidando com a infertilidade e a sua serva. Diante dessa situação, Sarai toma a iniciativa. Ela vai até o marido dela e coloca um plano muito direto na mesa. As palavras dela são exatamente essas. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. É muito interessante notar que é a própria Sarai quem propõe a solução. Ela dá o pontapé inicial nesse processo para tentar construir uma família através da sua serva. Agora, o que é realmente interessante nisso aqui é o tempo das coisas. Sabe, essa não foi uma decisão tomada da noite para o dia, no calor do momento. A narrativa faz questão de especificar que Sarai tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu por mulher a seu marido só depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Uma década inteira se passou, vivendo ali, antes dessa decisão monumental ser colocada em prática. A partir daí, o plano da Sarai é executado bem rápido. O texto nos conta de forma super simples que Abrão ouviu a voz de Sarai. Ele entra em Agar e ela logo concebe. Aquela gravidez que, afinal de contas, era o grande objetivo de toda essa movimentação dentro de casa, simplesmente acontece. Mas olha só, assim que essa gravidez se confirma, a dinâmica de poder muda instantaneamente. A relação entre a senhora e a serva desmorona. O texto relata que, quando Agar viu que tinha concebido, a sua senhora passou a ser desprezada aos olhos dela. O plano de ter um filho funcionou, claro, mas trouxe uma consequência relacional imediata e super severa para essas duas mulheres. E o conflito escala rapidamente. Sarai não engole a situação e vai confrontar Abrão com uma acusação extremamente carregada de emoção. Ela vira para ele e diz: "Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti." Basicamente, ela joga a responsabilidade nas costas do marido e clama por um julgamento divino entre os dois. Então, o ponto crucial é a reação do Abrão. Diante de toda essa fúria da Sarai, ele adota uma postura de total neutralidade. Ele não defende Agar, nem fica argumentando com a Sarai. Ele simplesmente devolve toda a autoridade do problema para a esposa, dizendo: "Eis que tua serva está em tua mão. Faze a ela como te apraz." Ele tira as mãos da situação e deixa o destino de Agar inteiramente a cargo de Sarai. Com a autoridade recuperada, as ações da Sarai são intensas e implacáveis. Tudo acontece numa sucessão física muito rápida. Primeiro, Sarai tratou Agar severamente. E em resposta a esse tratamento duro, o segundo passo é a fuga desesperada de Agar. Ela simplesmente foge da face de sua senhora. Por fim, o texto rastreia exatamente para onde ela vai. Ela é encontrada lá no deserto, junto a uma fonte de água no caminho para Sur. E é justamente aqui, nessa fonte de água isolada no deserto, que a gente chega no clímax dramático da história. O anjo do Senhor encontra Agar e faz uma pergunta dupla que exige uma reflexão imediata sobre o estado dela. Ele chega e pergunta: "Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste e para onde vais?" A resposta de Agar é absolutamente factual. Ela não elabora sobre o destino dela ou faz grandes planos, mas confirma o fato e o seu desespero presente. Ela responde ao anjo sem rodeios: "Eu fujo da face da minha senhora Sarai." A instrução que vem do anjo do Senhor em seguida manda Agar direto de volta para o olho do furacão. Ele dá um comando claro para ela retornar exatamente para o centro do conflito do qual ela tinha acabado de fugir, dizendo: "Volta à tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos." Mas esse encontro no deserto também traz algo a mais. O anjo do Senhor faz uma promessa com uma magnitude gigantesca para o futuro dela. Ele garante que vai multiplicar a sua semente de forma tão, mas tão excessiva que os seus descendentes não poderão sequer ser contados devido a esse número tão imenso. Isso ilustra brilhantemente a profundidade da promessa, porque a profecia se desdobra em detalhes muito intensos e multifacetados.
O anjo explica que ela dará à luz um filho e chamará o nome dele de Ismael, o que demarca que o Senhor ouviu a sua aflição. A profecia continua descrevendo o futuro desse filho. Ele será um homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem será contra ele. E, finalmente, ele habitará na presença de todos os seus irmãos. A reação de Agar a tudo isso, a essa presença e mensagem, é muito forte. Ela invoca o nome do Senhor que falava com ela. O texto faz questão de registrar as palavras exatas dela naquele momento super marcante no deserto. Tu és Deus que me vê. Pois ela disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Esse encontro divino deixou uma marca física permanente na geografia local. Por causa dessa interação toda, aquele poço recebe um nome específico. Ele passa a ser chamado de Bir Lalai Roi, e a narrativa aponta com precisão onde ele está localizado, marcando no mapa. Fica entre Cádiz e Bered. A história então caminha para sua resolução, materializando as palavras ditas pelo anjo. Agar retorna e o texto nos diz que ela gerou um filho a Abrão. Cumprindo exatamente a instrução que foi dada no deserto sobre a criança, Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael a Abrão.